Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária, em 16 de junho de 2011. Presidência do senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Dr. Edson da Creatinina, Jorginho da SOS, Eliomar Coelho, Dr. Eduardo Moura, Tio Carlos, Rubens Andrade, Sônia Rabelo, Adilson Pires, José Everaldo, Israel Atleta, Carlinhos Mecânico, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Dr. Fernando Moraes, Paulo Pinheiro, Dr. João Ricardo, Carlos Caiado, Professor Washington, Tereza Berger, Dr. Jorge Manaia, Carlos Bolsonaro, Argemiro Pimentel, Patrícia Amorim, Leonel Brizola Neto, Raimon, Jorge Braz, Renato Moura, Luiz Carlos Ramos, Tânia Bastos e Aloísio Freitas, 31, assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente. Encerra-se a sessão às 18h13. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assessores, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria inicialmente dizer da minha solidariedade a esses 3 amigos do jogador Dudu, do Figueirense, Berger, Tigrão e Nica, que foram para Florianópolis acompanhar a rodada do Campeonato Brasileiro. Na madrugada de domingo, o carro do jogador Dudu, que dirigia, segundo consta, alcoolizado e sem carteira de habilitação, colidiu em um poste e matou 3 moradores da Maré e da Vila do INSS. Morreram na hora carbonizados Berg e Tigrão e no Hospital Unica. O corpo dos 2 carbonizados ainda esperarão 10 dias para identificação da arcada dentária. O fato chocou e choca até hoje todos os moradores da Maré e eu gostaria de me solidarizar com as famílias e eu tenho certeza que eu estou falando em nome da casa, em nome de todos os meus pares. Meus sentimentos às vítimas e às suas famílias. Bem, felizmente, nem todas as formas que a gente tem de ocupar essa tribuna é para dizer de coisas tão desagradáveis como essa. Ontem, nós tivemos uma reunião com o secretário de Saúde e nós tivemos algumas respostas sobre ansiedades nossas, principalmente em relação às clínicas da família, ali para a nossa área, que é a área da P33, que pega a 25ª RA, 22ª Região Administrativa, 23ª e 15ª. E nós tivemos a resposta do secretário atendendo a um antigo anseio nosso, já que nós, em diversas ocasiões, senhor vereador Edson da Creatinina, havíamos solicitado que houvesse uma clínica da família ali na região. E, felizmente, estamos sendo atendidos, não o vereador, mas o representante do povo, que falou em nome daquela comunidade e que está tendo o atendimento. Eu acredito que brevemente, segundo as palavras do secretário Hans, nós teremos uma clínica da família ali no Hospital de Acari. Então, o Hospital de Acari,
está disponibilizando um local para que funcione uma clínica da família. Eu acho isso importantíssimo e principalmente porque eu acho que eu sou repetitivo em relação a esse anseio nosso e meu particular, achando que a clínica da família é a porta de entrada legítima do sistema de saúde. Eu acho que se nós tivermos uma clínica da família em cada local, em cada bairro, isso vai fazer com que haja efetivamente um modelo assistencial que vai atender às expectativas da comunidade. Nós não podemos ter doenças que têm um diagnóstico mais fácil, que sejam próprios para serem atendidos em uma unidade básica de saúde e eles terem que recorrer a hospitais e mesmo a UPAs, onde está muito difícil o atendimento. Nós temos acompanhado a dificuldade das pessoas que chegam às UPAs e levam um tempo muito grande para serem atendidas, às vezes não tem pediatra. Eu já falei aqui nessa tribuna que eu me sinto muito envaidecido porque eu, durante muito tempo viam o pediatra como um médico que não tem o valor que deveriam dar. Agora, diante dessa dificuldade de ter médicos pediatras, o que nós observamos é que há uma valorização e agora estão vendo o quanto é importante essa especialidade. Pegar um nenenzinho, né, e fazer uma medicação sem saber como aquilo tem que ser feito é muito ruim e não é todo médico que tem coragem de fazer e saber para poder fazer. Então, eu acho que isso me dá uma alegria muito grande e esse foi um dos pontos de pauta que nós abordamos com o secretário e ficamos muito felizes de ver atendida essa nossa reivindicação. Nós tínhamos enviado ainda em 2009, em agosto de 2009, um requerimento de informação pedindo que houvesse no município do Rio de Janeiro um polo de imagem. E ontem nós voltamos a tocar nesse assunto e foi comentado conosco, o secretário deu a resposta para nós que esse polo de imagens que já está ocorrendo, que já está existindo no Estado, vai fazer também o atendimento das unidades do município. Isso serviu para que nós disséssemos o quanto nós estamos preocupados com essa situação de referência e contra-referência e de exames de imagem que estão levando muito tempo para que as pessoas sejam atendidas. Ai de quem precisa de um parecer na urologia, mesmo que seu PSA esteja elevado. Ai de quem tem um nódulo da mama e precisa de um mastologista para poder ter o seu atendimento com o tempo que é necessário para que isso ocorra. Ou seja, um tempo curto. Nós não podemos esperar muito tempo, durante um período muito longo, para dar o atendimento a essas pessoas. E o que a gente vê, o que a gente observa, é que normalmente tem levado um período muito longo. Houve a promessa também do secretário de dar mais agilidade, agora através do polo de imagens do Estado e, consequentemente, nós vamos poder ter isso mais ágil. Porque ainda hoje, se precisarmos de uma ultrassonografia transvaginal, se precisarmos de um exame de imagem mais sofisticado um pouco, mesmo que seja uma tomografia, ainda leva um tempo muito grande. Estamos encaminhando um documento, estamos oficializando essa entrevista que nós tivemos com ele e nós esperamos que sejam tomadas providências mais ágeis. Nós precisamos dar urgência a esse estado de coisas. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo.
uma pessoa que às vezes precisa fazer uma ultrassonografia, mesmo que seja uma ultrassonografia simples, ou de abdômen, ou uma sonografia de partes moles, seja o que for, a dificuldade ainda é muito grande. Bem, para encerrar, eu queria que, por favor, a técnica colocasse a marcha fúnebre. Por favor, se tiver. Não, não tem. Então, como não tem, vamos imaginar que nós estamos ouvindo a marcha fúnebre agora, nesse momento. Eu, que fui médico do Hospital Estadual Carlos Chagas por vários anos, fui para lá ficar assistindo os médicos do Hospital Carlos Chagas, para aprender. E isso, hoje, que aconteceu, que veio noticiado no jornal de hoje, que o nobre vereador, que está presidindo esta sessão, passou essa notícia, eu acredito que ele deva também falar sobre isso, visto que é uma pessoa que tem uma preocupação enorme com aquele hospital, e eu sei que o doutor Ivani também tem uma preocupação com aquele hospital. Eu lembro, há 30 anos atrás, que as pessoas colocavam como algo importante no seu receituário, que era médico do Hospital Carlos Chagas. Qual não é a nossa surpresa que eu, que fiz atendimento lá durante tantos anos, quantas crianças na época que não tinha TRO, que é a terapia de reidratação oral, que, aliás, diga-se de passagem, teve uma importância muito grande nos casos de diarreia, gastroenterite, desidratações, e quantas crianças nós atendemos lá, enfermarias cheias, que a gente chegava lá às 8 horas da manhã para dar atendimento. Onde essas crianças vão ser atendidas agora? Não tem pediatra nas UPAs. As unidades básicas não estão dando conta. Os PSFs ainda não são em número suficientes para que as pessoas tenham o atendimento. As crianças. E vai ser atendido aonde? Ali daquela região. Senhor presidente, eu me solidarizo até com Vossa Excelência, que eu sei da sua preocupação também com esse status quo, que está vigindo agora, a partir de ontem, segundo a leitura que nós fizemos em um jornal de grande circulação. E agora, José, o que nós vamos fazer? Será que tem que tocar a marcha fúnebre mesmo? Pedir a técnica para trazer mesmo? Ou será que alguém vai tomar alguma providência para que isso seja revertido? Porque essa é a nossa ideia. Concorda comigo, senhor presidente? É de ver revertida essa posição que foi adotada de fechamento da pediatria do Hospital Estadual Carlos Chagas, onde quantos pediatras, e eu não estou falando do vereador Eduardo Moura, mas quantos pediatras passaram por aquela casa, quantas crianças foram atendidas, quantas crianças foram salvas ali, e de repente, no estalar de dedos, se fecha a pediatria. É motivo de muita tristeza. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Ivani de Mello, meu colega Eduardo Moura, da mesma forma também fui surpreendido com essa notícia como médico que o doutor Ivani de Mello nos trouxe. É uma notícia de jornal, né? Esperamos até que não seja inteiramente verdadeira essa notícia, porque se fechar um serviço de pediatria de um hospital diante da crise da saúde que nós estamos vivendo, é realmente um motivo de muita tristeza. Na última sexta-feira, nós teríamos um encontro com o prefeito Eduardo Paes, por volta das 4 horas, para se discutir a situação dos hospitais do município, a situação das OS, a situação do atendimento médico no município do Rio de Janeiro. Infelizmente, por algum motivo talvez justificável, mas que nos causou perplexidade e estranheza, e essa reunião foi suspensa. Faço parte da comissão permanente de pessoas com deficiência.
presidida pelo vereador Jorge Braz, comigo como vice-presidente, e fui também surpreendido por um e-mail que recebi na semana que passou, com os seguintes dizeres: em função da não renovação da parceria da Audioteca Sal e Luz com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do desinteresse por parte dos governantes, no dia 30 de junho de 2011, a Audioteca Sal e Luz estará encerrando suas atividades. Creio que muitos dos senhores já devem ter visto uma mensagem semelhante a esta circulando na internet. Nos últimos 6 meses, agora, porém, trata-se de um apelo desesperado e é certamente o momento de entrarmos definitivamente em campo para impedir um fato praticamente consumado. Esta instituição, a Audioteca Sal e Luz, atende a todo o Brasil há mais de 25 anos, produzindo e emprestando livros gravados para cegos ou portadores de deficiência visual. Possui mais de 1.700 associados e um acervo de mais de 2.700 títulos, entre didáticos, profissionalizantes e de literatura. Os empréstimos dos audiolivros são feitos de forma totalmente gratuita. Basta que o interessado se associe e pague uma pequena contribuição anual, ou, no caso de impossibilidade, obtenha até a isenção dessa contribuição. Trata-se de um exemplo real que vem dando certo, um modelo daquilo que costumamos propagar como correto em termos de inclusão social, está simplesmente prestes a ser interrompido. No final de 2010, uma parceria com o governo do Estado, que durou 2 anos, chegou ao fim. Nesse tempo, a Audioteca já havia quase triplicado o número de associados, graças ao convênio, inaugurando 5 núcleos em outros municípios, tais como Cabo Frio, Volta Redonda, Nova Friburgo, Campos do Goytacazes e Nova Iguaçu. Esse apoio possibilitou que esses núcleos se instalassem dentro de bibliotecas e centros de tratamento para portadores de deficiência, que equipes fossem treinadas e equipamentos fossem adquiridos. Sem a manutenção do aporte de recursos, não haverá mais como remunerar esse pessoal, para dar continuidade ao belo trabalho sem custo para os usuários. Mesmo com toda a divulgação sobre os problemas que vem enfrentando, a Audioteca, pelo término do convênio, feita graças ao grande apoio da mídia e pelas redes sociais, já que muita gente se interessou pela causa, o nosso governo não deu sinal de ter sensibilizado, pois a posição mantida foi de que não há interesse em renovar o apoio por parte dessa secretaria. Até o próximo dia 30 de junho, a equipe da Audioteca estará atendendo e informando sobre o encerramento de suas atividades pelo próprio telefone, cujo número é 2233-8007, ou no seu endereço, a Rua 1º de Março, 125, Sala 701, Centro. Existe uma conta bancária para as contribuições, sendo o único meio de fazer contato com eles será pelo e-mail audioteca@audioteca.org.br. Fico me perguntando se o projeto da Audioteca não poderia se encaixar nos projetos especiais da Secretaria Estadual de Cultura, e ainda se este não deveria receber total apoio de nosso governador, que se apresenta como comprometido com políticas inclusivas. Faço nessa tribuna esse singelo pedido de quem, mesmo antes de estar na Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já se mobilizava em prol desses direitos. Governador, mantenha o apoio à Audioteca Sal e Luz. Prefeito Eduardo Paes, converse com o governador sobre esse problema. Queremos que o Rio de Janeiro seja sal, pois, como se diz, somos sal quando transmitimos esse dom de conhecimento e da verdade para outros, dando sabor e significado à vida que nos cerca. Levarei esse problema para a nossa comissão de pacientes com deficiência e esperamos
que o governo tome algum tipo de atitude para reverter essa situação. Obrigado, boa tarde. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Ivanir de Mello, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, hoje eu trago um pouco da minha história como secretário de Estado de Saúde que fui no governo de Marcelo Alencar. Gostaria de informar que quando assumi aquela secretaria, nós procuramos trazer benefícios para os hospitais do Estado, no Rio de Janeiro e em Niterói. Em Niterói encontramos o Hospital Azevedo Lima, apenas funcionando uma parte de um dos seus andares com a maternidade. Nos demais setores, aquele hospital estava sem qualquer tipo de atividade. Ali, então, procuramos levar benefícios, reformando todo o hospital e, principalmente, fazendo funcionar uma emergência que hoje, provavelmente, atende em número superior ao hospital universitário. Gostaria de dizer que realmente eu me sinto muito à vontade e bastante orgulhoso de ter participado das melhorias apresentadas naquele hospital. A sua emergência provavelmente atende mais, como disse, que o hospital universitário. Fizemos também reformas nos hospitais Getúlio Vargas, iniciamos ali obras em todos os seus setores, e mesmo na emergência. No hospital Rocha Faria, onde também fizemos uma reforma geral naquele hospital. No hospital Albert Schweitzer, ali procuramos criar uma emergência, já que a existente apresentava até 2 banheiros no setor correspondente à emergência, trazendo em consequência o perigo de infecções. Também fizemos grande reforma no Hospital Pedro II de Santa Cruz, criando ali principalmente uma emergência que poderia atuar naquela ocasião e atendendo muito bem a população daquela região. Ali também criamos como importante um hospital de setor de queimados. Mas hoje eu gostaria de falar no Hospital Carlos Chagas, o Hospital Estadual Carlos Chagas. O Hospital Carlos Chagas atende exatamente a minha área política, a minha base política. E ali, então, também procurei levar benefícios com o apoio do nosso governador Marcelo Alencar, reformando todo o hospital e criando 3 setores importantes. A emergência, que foi totalmente reformada e aumentada em sua capacidade de atendimento. O setor de ortopedia e traumatologia e o setor de pediatria. Fico muito triste porque não sei qual é a intenção do secretário de Estado de Saúde ali naquele hospital, já que alguns meses atrás acabou com o serviço de ortopedia e traumatologia daquele hospital. Hoje, trazemos aqui uma informação de um dos jornais da nossa cidade, que diz: sexta-feira foi o último dia do setor
de Pediatria do Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A direção da unidade, naturalmente com o apoio do secretário, resolveu simplesmente acabar com o serviço de pediatria. Também na UPA existente ali em Marechal Hermes, quase que não existe pediatria para atendimento naquela região, naquele bairro. O Sindicato dos Médicos reclama que o Conselho de Saúde sequer foi comunicado sobre a decisão. Eu gostaria de dizer que também naquela oportunidade nós levamos 4 apoios importantes para 4 hospitais da rede estadual. Para o Azevedo Lima, levamos um tomógrafo. Para o Hospital Getúlio Vargas, levamos um tomógrafo. Para o Hospital Rocha Faria, também levamos um tomógrafo. E para o Hospital Pedro II, também levamos um tomógrafo, tão importante para os atendimentos aos pacientes que procuram aquelas unidades de saúde. Portanto, senhores, faço aqui a minha crítica, porque há poucos dias também o fiz contra o nosso secretário municipal de saúde. E quero dizer que não sei qual é a intenção, porque até a própria emergência do Hospital Carlos Chagas está com menor capacidade de atendimento. Não sei se a ideia é transformar o hospital com finalidades que não são importantes naquela região, ou tentando fazer do Carlos Chagas outro objetivo na saúde. Gostaria também de lembrar aos nossos colegas vereadores dessa casa que tenho feito uma observação no que se refere a títulos e às medalhas Pedro Ernesto nessa casa. Verifiquei que, com a facilidade de ser indicado uma medalha Pedro Ernesto, o vereador, não muito atento, assina determinadas indicações que eu não o faria quando com um pouco mais de atenção. Muitas pessoas são aqui homenageadas e, a meu ver, não mereciam aquelas homenagens. E agora, a partir desta data, qualquer assinatura minha, em qualquer pedido de medalha Pedro Ernesto, eu farei após identificar aquele homenageado. Porque não é justo trazermos para essa casa homenageados que não merecem as referidas homenagens. Portanto, senhores vereadores, não se esqueçam, porque já estamos próximos às eleições. E não é o candidato que nos trazem grandes votos, grandes votações, que merecem a medalha Pedro Ernesto, mas sim aqueles que fizeram algo em benefício da nossa cidade e da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores, vereadoras presentes. Eu sou da zona da Leopoldina, né? Vigário Geral, pegando aquela área, Pará de Lucas, Jardim América. E eu sei que, de repente, a gente tem mais vereadores aqui, são nossos vizinhos, e eu conto até com a ajuda deles também, para a gente se unir mais naquela área da Leopoldina. Nós temos um problema ali, ultimamente um problema muito sério ali, que é o mosquito, né? Não só o mosquito da dengue, mas aquele mosquitinho que não deixa ninguém dormir. Se não tiver um ventilador, com certeza não consegue dormir. Se tiver um ar-condicionado, ainda tudo bem, ainda dá para dormir. Então, acho que é um local que está precisando muito de uma atenção. Eu
Estou já para marcar uma reunião com o secretário municipal, até para a gente falar um pouco desses bairros nossos, né? É o único bairro que não tem no Rio de Janeiro, já há um tempão que eu venho tentando um projeto das coberturas de pontos de ônibus, que nós não temos, o único lugar que não tem é Vigário Geral Jardim América, né? Até Lucas ainda tem. Eu estou aqui junto com os vereadores para formar, como eu disse no primeiro dia, uma união, porque eu acho que se a gente for unido, nós vamos chegar bem mais longe. Nós não temos que se preocupar com a reeleição. Eu acho que o fato principal para a gente se preocupar é exatamente com aquelas pessoas que deu o voto de confiança para eleger os vereadores do Rio. E nós sempre temos um votinho aqui, outro ali, e que a gente também não pode dizer também assim que nós somos de um lugar só, nós somos do Rio de Janeiro. E a gente sempre pega um votinho aqui, até o doutor Ivani de Melos, eu morei 8 anos ali na Moraes Pinheiro, com a Cobaça, né? Morei 8 anos ali, até a minha ex-mulher mora lá. Então, acho que ali também a gente pega alguns votinhos também, né? Junto com o senhor, e assim a gente vai. Bom, eu termino a minha fala, desejando uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras, e a mesa que está aqui presente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros. E o que me traz a esse expediente é em cima do que na quinta-feira passada eu já havia manifestado sobre a minha preocupação dos hospitais públicos. E quando cobrei do secretário Range, tinha até me prontificado junto aqui após a audiência pública e na reunião do dia 17, que seria na sexta-feira, se eu não me engano, juntamente com toda a classe médica, para tentarmos lá, conversando com o prefeito, que o prefeito atendesse de uma forma muito especial, pelo menos avaliasse as reivindicações, não só por melhorias de trabalho, como também de salário. Infelizmente, não sei qual foi o motivo, o prefeito Eduardo Paes acabou desmarcando essa reunião. Para insatisfação da classe médica, para todos os vereadores, inclusive o próprio presidente da casa, também disse que estaria presente, mas acho que o prefeito Eduardo Paes deva ter refletido em função do que foi dito naquela audiência pública. Que aquela audiência pública, nobre companheiro, doutor Eduardo Moura, estávamos aqui com a classe médica, presidente do sindicato, presidente do CREMERGE, e foram ditas coisas muito graves naquela audiência pública. A audiência foi dirigida pelo nobre companheiro Carlos Eduardo, presidente da Comissão de Saúde dessa casa, estava também o doutor Paulo Pinheiro, e eu fiquei muito surpreso, porque o que eu ouvi, eu até espero que as pessoas que declararam e falaram aquelas coisas tenham como provar, porque foram ditas coisas aqui que se o cidadão não escutou, por exemplo, doutor Ivani de Mello, o presidente do sindicato disse ali, sentado na mesa, que o secretário Range de Saúde e o prefeito Eduardo Paes adotaram os modelos de OS das organizações sociais dos hospitais, pasme, nobre companheiro, dizendo que, inclusive, tinha como provar que nada mais esse projeto das OS seria do que arrecadação de caixa para a campanha eleitoral. Foi dito isso por uma enfermeira, não, por uma fisioterapeuta aqui também, foi dito que era um processo de lavagem de dinheiro. Isso foi dito nesta Casa de Leis. E eu fiquei um pouco assustado, porque vi outros vereadores aqui, inclusive médicos, que foram testemunhas disso. Então, eu não sei, eu acho que o prefeito Eduardo Paes deve ter tomado ciência dessa audiência pública, e não sei, mas eu acho que ele tem que tomar medidas criminais, porque dizer, isso foi dito aqui, doutor Ivani de Mello, que o prefeito Eduardo Paes, o secretário Range, eles adotaram os modelos das OS para fazer caixa para a campanha e para lavagem de dinheiro. Isso é muito grave, nobres companheiros. Então, eu acho que isso tem que ser apurado. Claro, nobre vereador.
Tem som aqui? Ah, agora sim. Eu queria aproveitar a fala do vereador Tio Carlos, dizer o seguinte: eu acho que tem coisas que precisam ser averiguadas. Eu acho que é de uma irresponsabilidade determinadas acusações sem provas. Porque se tiver prova, ou se tivesse provas, certamente não seria da tribuna que o sindicato deveria fazer acusação. Isso deveria estar na delegacia, no Ministério Público, já deveria ter entregue. Se ele não entregou e tem, vai pecar por omissão. Agora, se não tem, aí quem tem que ser processado é ele. Porque eu acho que leviandade não cabe nessa casa. E não dá para utilizar a tribuna e nem a instituição a serviço do interesse de determinadas pessoas. A acusação tem que ser coisa séria. A acusação, quando se faz, se tem que fazer com encaminhamento, mostrando o que você está propondo. Pegar o microfone e falar aleatoriamente, eu acho que quem tem que ser processado é aquele que faz a acusação leviana. Então, acho bem colocado, eu acho que é oportuno a fala do vereador Tio Carlos, porque isso, quando eu soube, eu fiquei muito assustada. Fiquei assustada pelo tamanho da denúncia, da gravidade da denúncia, e se for verídico, é preciso que se encaminhe isso aos órgãos competentes. Agora, se não tiver prova, não tiver fundamentação, vamos ter que processar, e eu acho que essa casa também tem que se posicionar por ser utilizada para fazer determinadas denúncias, tem que processar aquele que denuncia com leviandade. Então, eu acho que essa tribuna tem que ser tratada com respeito, com responsabilidade, e as denúncias devem ser encaminhadas de forma correta. Nós que somos pessoas públicas, estamos à mercê de todo tipo de situação. Agora, não dá para essa instituição e outras que são utilizadas para atacar as pessoas públicas por questão eleitoral. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, mais responsabilidade e encaminhar de forma precisa. Se tem fundamento, processa-se a prefeitura. Se não tem fundamento, processa-se o sindicato. Perfeito, não, vereador, exatamente isso. Até porque eu não tive a oportunidade de manifestar na quinta-feira, mas isso tem que ser apurado. Inclusive, o problema foi tão grande que aí toda a classe médica acabou que já tinha uma reunião marcada com o secretário e com o prefeito, enfim. Então, creio eu que tenha sido repercussão dessa fala do presidente do sindicato, que não só ocupou a mesa da audiência pública, porém, pela forma que ele falou, das acusações que ele fez, espero que ele prove, porque eu estarei do lado sempre daqueles que têm razão. Em relação às reivindicações médicas, como assinei todas as manifestações do próprio CREMERGE, estou aí pronto para caminhar. E como também disse na quinta-feira no meu pronunciamento, sobre a ideia que tinha tido de criar a lei que desse visibilidade aos médicos que estivessem de plantão nos hospitais públicos e nos postos de saúde, vejam que saiu na imprensa, no Fantástico. Claro que nós não podemos responsabilizar a classe médica, porque esses marginais são 1% ou até menos dos profissionais da saúde. Mas existe sim, como na política, como em todas as profissões, maus profissionais. E o caso de São Paulo está aí, estampado nas matérias, não só dos jornais, como das televisivas também. Então, o que eu peço ao secretário, entreguei a ele o meu requerimento, que se cumpra a lei, porque foi exatamente o que saiu no Jornal de Domingo, por exemplo, quando se fala, a cada dia, 18 novas leis no país são criadas. E embaixo diz, a maioria delas, porém, não é cumprida e ajuda a emperrar o judiciário no Brasil. Então, se existe uma lei
está aqui, Lei 3.160, de 22 de dezembro de 2000, que exige que os hospitais e os postos de saúde coloquem afixados na sua entrada a relação de médicos que estão de plantão, médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais da saúde. O que é isso? Claro que não é responsabilizar o médico pelos problemas, mas quem falta plantão, quem negocia plantão, isso existe. Nós estamos vendo. E nós precisamos, então, valorizar o profissional que dá a sua vida pela saúde. E olha que não são poucos. Se eu estou hoje aqui, eu disse naquela audiência pública, eu devo aos médicos do serviço público. Por diversas vezes já fui parar em emergência do hospital e fui salvo por eles. Então, eles não têm só a minha admiração como profissionais, eles têm a minha gratidão. Agora, se existe uma lei onde nós podemos passar para o cidadão a forma de cobrar que esses profissionais façam jus, e aliás, digo isso porque ganham muito pouco e todos nós sabemos, mas temos que mudar sim, avaliando aqueles que realmente trabalham e aqueles que não trabalham. Então, entreguei ao secretário Rães, ao subsecretário João Luiz, e vou estar indo às unidades de saúde. Estarei cobrando que esses, pode ser, eu disse isso, pode ser um quadro escrito à mão, mas nós precisamos cumprir a lei. E é isso que eu peço. Não, o Jorge Dades falou, o presidente do sindicato usou a palavra e também fez acusações, e eu acredito que ele terá que provar. A fisioterapeuta falou do Caixa 2, vai ter que provar. Agora, foi dito ali, lavagem de dinheiro, foi financiamento de campanha. Então, se o presidente do sindicato tem provas, que faça. E eu não irei me calar, porque aqui estou em prol do que eu acredito. Se tem-se provas, vamos às últimas consequências. E que o prefeito Eduardo Paes também tome as providências deles cabíveis na área da justiça. Mas que isso seja apurado, porque o que não pode, chegarem nesta casa, uma audiência pública, por sinal, muito produtiva. O próprio presidente da casa esteve presente. Agora, como é que ficamos se as coisas que são ditas aqui não são apuradas? Temos, então, que apurar. E esse é o nosso papel, como fiscal do do Executivo. Esse é o nosso papel. Queria terminar minha fala e agora sim, mostrar que a política pode fazer mais do que só lamentar e reclamar. É o exemplo do 3º ano da Lei Seca, que foi feita no dia 19, há 3 anos atrás. Os resultados estão aí. O deputado Hugo Leal, que é do PSC, não é do meu partido e não me interessa. O que interessa é quem está trabalhando em prol de salvar vidas, e esse é o trabalho do político sério, fazer a diferença. Então, depois de 3 anos, temos resultados muito positivos na nossa cidade, no nosso estado de uma maneira geral, de novo, graças à iniciativa também do governador Sérgio Cabral, que criou a Operação Lei Seca, que mostra como é importante trabalhar sério. Pode ser desembargador, pode ser atleta, pode ser artista, pode ser político, que não tem historinha, tem que responder pelos seus atos de inconsequência. Já foram parados atletas famosos, artistas, o próprio senador. Isso mostra que a política tem realmente que atuar e que os profissionais sérios têm realmente que estar à frente de operação como essa, Operação Seca. Lei Seca. Então eu quero terminar a minha fala dizendo, o trânsito brasileiro tem em média 95 mortes diárias. Temos que diminuir. E por isso o deputado Hugo Leal está propondo uma pena maior para aquele cidadão que for pego dirigindo embriagado. Então, terá o nosso apoio, quer dizer, uma legislação federal, mas dentro da repercussão política, esta casa e eu, como vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, estarei dando todo o apoio. E sempre que tiver que fazer qualquer manifestação favorável, estarei pronto para caminhar junto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade por poder ter manifestado o meu ponto de vista. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Marcelo Arar, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor Antônio Sá, doutor Antônio Sá, boa tarde, excelentíssimo senhor vereador Bispo João Mendes de Jesus, boa tarde a todos os vereadores, excelentíssimos vereadores presentes na casa, boa tarde, presidente, boa tarde a toda a equipe da Câmara. Vou começar o discurso de hoje falando de uma palavra que tem um significado muito forte: liberdade. Quantas pessoas na humanidade já não morreram por ela e em busca dela, a tão sonhada liberdade. E hoje é um dia que vai ficar registrado nos anais desse palácio aqui, do Palácio Pedro Ernesto, plenário Teotônio Vilela. É o primeiro dia de plenário em que a Grande Tijuca está totalmente libertada do tráfico. Nesse domingo, a última comunidade daquela área, que era dominada pelo poder paralelo, foi pacificada. A Mangueira, com certeza, o céu está em festa. Lá de cima, Cartola e Mussum, que já deram tanta alegria ao povo carioca e ao povo brasileiro. Mussum, através dos Trapalhões, trazendo alegria e risadas para milhares de crianças. Cartola, através de seus sambas, de suas composições, nos primeiros carnavais da nossa cidade, no Rio Branco. Eles estão olhando lá de cima a sua comunidade, que inclusive até já foi visitada pelo Bill Clinton, ser pacificada. Eles vão ver os seus familiares, os seus netos e parentes que ainda moram lá, crescerem num lugar onde quem exerce as leis é a justiça, e não as leis do tráfico. Os seus netos não vão viver mais no meio de bandidos e submeter às regras desses bandidos. Com a chegada da 18ª UPP, o Cinturão de Segurança foi feito em torno da Grande Tijuca. Está fechado. O poder público finalmente derrubou o poder paralelo. Primeiro os morros do Turano, Salgueiro, Formiga, Andaraí, Borel, Macacos, recentemente São João, e nesse domingo, a Mangueira. Finalmente o tijucano foi libertado. O tijucano, aquele povo alegre que representa bem a essência do carioca. O tijucano é aquele tipo de carioca que na área mais simples, na área mais humilde, talvez da Zona Norte, da Zona Oeste, ele está super à vontade, ele tem identificação com aquela área. E na área mais nobre, da Zona Sul, ele também tem identificação total. O tijucano é assim, é alegre, é a essência do povo carioca, o morador da Tijuca. Não sei se por causa do Salgueiro, do Maracanã, que dali sai tanta felicidade, sai tanta alegria. Não sei se é por isso que o tijucano tem essa cara. E o tijucano, morador da Tijuca, gosta de falar que em qualquer lugar do mundo onde ele vá, seja em Paris, em Roma, seja em Florianópolis, tem um tijucano. Esse tijucano, a partir de agora, vai começar a ver o seu patrimônio ser devolvido. Porque em épocas do tráfico, o bairro da Tijuca, que já foi um bairro muito nobre da nossa cidade, caía num abismo de desvalorização. E assim o morador da Tijuca via o seu patrimônio
comprado com tanto suor, sendo dilacerado por causa da desvalorização do bairro, por causa do tráfico que rodeava o bairro inteiro, fazendo com que o tijucano se tornasse um prisioneiro desse cerco de comunidades dominadas pelo tráfico, que agora estão pacificadas. Parabéns ao secretário Beltrame, temos que tirar o chapéu para esse homem que veio lá do outro lado do país, veio do Sul e está fazendo história. Eu costumo falar que o Rio de Janeiro está sendo dividido em A, B e DB, antes do Beltrame e depois do Beltrame. Talvez todos nós não tenhamos a dimensão do que está acontecendo nesse momento, porque nós estamos vivendo ele, estamos no olho ali do furacão, mas com certeza esse ano de 2010, de 2011, vão ser lembrados daqui a 100 anos como um divisor de águas no Rio de Janeiro, onde o poder público, onde a justiça volta a predominar na nossa cidade. Agora quem faz as leis é a justiça e não o tráfico. Mas o Beltrame pede socorro. Eu vou repetir. O Beltrame pede socorro. Ele tem sido bem claro quando diz que as UPPs não vão se sustentar por muito tempo apenas com a segurança. Se não tiver o investimento social naquelas áreas esquecidas pelos governos anteriores, as UPPs têm um dia de vida já definido, se não chegar rápido esse investimento social. Por isso que eu peço a todos os meus colegas de parlamento, não só da esfera municipal, mas também da esfera estadual, esfera federal, e claro, principalmente, o excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral e o excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Paes, que é os que mais podem fazer, que vamos todos fazer um mutirão para socorrer esses cariocas que ficaram esquecidos durante quase 3 décadas, sem saneamento, sem limpeza, sem cidadania, sofrendo preconceitos por morarem naquelas localidades e sem condições mínimas e dignas que tem que ter para se viver, por causa do tráfico e de suas leis. Todos nós, então, temos que nos juntar e socorrer esses moradores que estão há 30 anos sem a presença do poder público, esquecidos. Nem o caminhão de lixo podia entrar, tinha que pedir autorização ao tráfico. Consegui recentemente encaminhar 3 projetos esportivos do Estado e da Prefeitura, Sudeste Informa, o Rio Informa, para 3 comunidades pacificadas. O boxe na comunidade do Cantagalo, que tem entrada por Ipanema e por Copacabana, aulas dadas pelo professor Claudinho Coelho e pela professora Kátia. Futebol no Tabajara, que tem entrada por Botafogo e por Copacabana. Aulas dadas pelos professores Rinaldo, Múzio e Bruninho. Luta livre e jiu-jitsu na Mangueira. Aulas dadas pelos professores Fabrício e Charles. Passo o tempo inteiro pensando em leis para dar apoio a esses milhares de moradores das comunidades recém-pacificadas, que durante anos foram largados e deixados de lado pelo poder público e pelos nossos governantes do passado. Tudo
o que está ao meu alcance e que um vereador pode fazer para dar suporte ao secretário Beltrame, eu vou fazer. É importante também a iniciativa privada se movimentar. Boa parte do entretenimento e dos eventos esportivos que aconteciam nessas regiões eram patrocinadas e financiadas pelo tráfico de drogas. Durante o Rock in Rio serão implantados vários telões na comunidade, onde os shows serão transmitidos simultaneamente. Isso é uma ação minúscula, é um grão de areia no oceano. Mas se todos nós fizermos alguma coisa, com certeza vamos ter resultado. Temos um grande médico aqui na minha frente, Dr. Paulo Pinheiro. Ele entrando numa comunidade pacificada e atendendo um doente, dando um socorro, receitando remédio, está fazendo muito. Se todos nós nos juntarmos, com certeza vamos conseguir dar assistência a essas pessoas que foram largadas pelo poder público. E aí sim vamos conseguir manter vivas todas as UPPs, que em breve estarão em toda a cidade, devolvendo assim a essa terra abençoada por Deus, bonita por natureza, e devolvendo assim ao povo carioca a paz, a justiça e a tão sonhada liberdade. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Não tendo utilizado todo o tempo, o vereador Marcelo Ará, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Dr. Paulo Pinheiro. Retificando, a vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 6 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer também a meu nobre colega Paulo Pinheiro, que cedeu aqui gentilmente o espaço. Mas é só para complementar as palavras do meu nobre colega Marcelo Ará, que falou muito bem da questão da UPP. E eu queria dizer, vereador, que eu estive hoje na Mangueira, fui convidada pelo grupo de cabritinhos que ficam ali, e eles disseram, vereadora, vamos fazer um tour aqui pela Mangueira, aproveitando a pacificação, e a senhora vai verificar da forma que essa população aqui, tão sofrida, vem enfrentando essa questão dos cabritinhos. E eu ali entrei na Kombi e fui fazer meu tour, participei ali de passei por várias vielas ali e vi o poder público maciçamente dentro da Mangueira. Observei que nós tínhamos ali a Colurbe, o pessoal da Rio Luz também estava presente, e até inclusive o próprio secretário Alex, né, secretário de Ordem Pública, estava lá, dei um tchauzinho para ele lá da Kombi, e falei, secretário, eu estou aqui passeando na comunidade com o cabritinho, aproveita e avisa o prefeito que, como ele fez da mesma forma lá com o Morro do Alemão, dando a provisória para aquelas famílias, né, para aquelas pessoas que trabalham com esse tipo de transporte complementar, que ele faça o mesmo na Mangueira. Bom seria se ele estivesse aqui comigo, passeando aqui nessa Kombi, e verificasse a necessidade de cada população, de cada pessoa que vive aqui nesse espaço. E, acrescentando também, senhor presidente, me surpreendeu, porque diversas empresas privadas já estavam lá vendendo seus títulos, algumas, né, da TV, por assinatura, e outra de funerária, já também aproveitando o momento da pacificação e vendendo lá o seu peixe. Mas o que me surpreende também, presidente, é que seria de grande valia a Secretaria de Desenvolvimento Social fazer valer alguns projetos naquela comunidade, porque eu vi muitas crianças, depois do período, né, de horário de escola,
ali totalmente vulneráveis. Então, aqui, ratificando as palavras do meu nobre colega Marcelo Ará, eu quero aqui também registrar e dizer que o prefeito Eduardo Paes precisa regularizar o transporte complementar nessas comunidades. Muitas pessoas que eu conversei o tempo todo dizendo a mesma coisa, nós precisamos desse transporte. Não conseguimos entrar na comunidade, subir essas vielas aqui, sem um tipo de transporte como esse. E eu vi senhoras idosas, vi crianças, senhoras com crianças de colo, enfim, diversas pessoas naquele local precisando desse transporte. Então, eu quero aqui chamar a atenção do prefeito Eduardo Paes, aproveitando o ensejo, onde o poder público entrou maciçamente ontem, dentro da comunidade da Mangueira, que ele faça valer também essa questão dos cabritinhos, que ele possa, então, regularizar esse transporte. E também quero aqui convidar a todos para o dia 29, o nosso debate público, falando sobre essa questão, com a presença do secretário de Transporte, Alexandre Sansão. Muito obrigada, senhor presidente, mais uma vez. Obrigada, meu nobre colega, Paulo Pinheiro, que me cedeu aqui o espaço para que eu falasse. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, um para cumprimentar e o outro minuto para agradecer. Me parece que o vereador Paulo Messina queria fazer uso da palavra. Se quiser. Tá bom. Então, pouquíssimo tempo, não dá para se falar, mas achei que era mais importante aqui o que a vereadora Tânia tinha para colocar. E eu queria fazer um comentário, deixarei para amanhã, se for possível, se encontrarmos aqui possibilidade de falar, a respeito da audiência pública da última quinta-feira e da negativa do prefeito em receber os médicos no Palácio da Cidade. Acredito que precisamos aprofundar um pouquinho, refletir um pouquinho as coisas que foram ditas, e as pessoas que deram as suas opiniões têm a responsabilidade. A audiência pública teve a presença do presidente da casa, o presidente Jorge Felipe estava aqui presente, ouviu e assistiu e falou aqui desta tribuna. E acho que a audiência pública, ela não foi feita apenas para falar o que agrada a uns ou o que agrada a outros. A audiência pública é aberta para se dizer tudo. E cada um que fala, cada um que usa o microfone é responsável pelas palavras que emite. Se alguma coisa foi dita que não agradou ou que deve ser interpelada, claro que cada um tem o direito de ouvir as pessoas sobre isso. Eu queria, para encerrar, presidente, sei que estou em cima da hora, apenas lembrar que eu, na audiência pública, voltei a falar sobre dados. Tem acontecido, e hoje até um jornal publica uma suposta discussão via internet minha com o secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, em que ele tem o direito de opinar, ele acha que as minhas denúncias são corporativistas e vazias. Ele tem todo o direito de achar, nós estamos na democracia. Eu também acho a opção de outras coisas e, no momento propício, a gente fala. Mas todas as informações que eu tenho colocado, tudo aquilo que tem sido discutido a respeito de organizações sociais, pelo menos da minha parte, eu tenho feito em cima de informações. Eu pedi um relatório de informações ao secretário municipal de saúde sobre todas as OS em funcionamento. E tenho falado sobre esses relatórios de informação já recebidos e sobre o trabalho do Tribunal de Contas. Eu uso apenas dados oficiais. Se está escrito lá que a Global Saúde teve seu contrato rescindido e durante um período de tempo os recursos eram depositados na conta particular e não na conta de pessoa jurídica, é o que está escrito no relatório de informação do secretário. Eu não estou inventando absolutamente nada. Então, eu acho que o secretário Pedro Paulo provavelmente discorda do que eu falo, no que tem todo o direito possível. Tenho certeza que o secretário Pedro Paulo é um sujeito que é um tucano antigo, que agora é um PMDBista, mas tem ainda aquela avaliação privatista do PSDB, e ainda tem um vício do seu partido anterior. Mas discordar
é saudável. Acho que podemos discordar dentro, evidente, dos limites da normalidade. Esgotado o tempo, agradeço a boa vontade do presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1276 de 2011. Autor, vereador Dr. Jorge Manaia. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Sérgio Sardinha, tenente-coronel PM, diretor médico do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Presidente, verificação nominal, por favor. Tendo sido solicitado verificação nominal, o painel já está em condições de receber a votação dos presentes. Solicitamos aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes para que compareçam ao plenário para a votação da solicitação apresentada. A presidência vai encerrar a votação nominal. Está encerrada a votação nominal. Presentes e votando, 9 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação e não há quórum para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, a presidência lembra do requerimento número 1172 de 2012, do vereador Raimon. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis, no dia 21 de junho de 2011, às 18h30, para a realização da solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Osmar de Araújo Frazão. O presidente convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.